pessoal! Mais uma aula sobre Python, continuando nossos estudos. Me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje exploraremos um pouquinho mais essa ferramenta que é muito interessante, que é o Python, fazendo algumas operações matriciais, fazer as primeiras funções. Lembrando que isso tudo são coisas bem básicas e que para aprender mesmo tem que meter a mão na massa, tem que programar e tem que usar isso um pouquinho toda semana ou todo dia. Se realmente quer ficar bom nisso, tem que substituir aquelas ferramentas que você usava antes para planilhar os seus dados, para fazer estatísticas básicas e usar sempre o Python. Os objetivos da aula de hoje são testes if, elif e else. 3. Funções. 4. Pacote para plotagem matplotlib. Uma introdução ao NumPy. Para quem fez o curso de engenharia, provavelmente lembra daquelas, ou está fazendo, né? Aquelas aulas de álgebra, operações matriciais, onde a gente consegue resolver um problema com muitas variáveis ou muitos dados, né? É justamente para essa finalidade. Com o Python a gente consegue fazer tudo isso através da biblioteca NumPy. Essa biblioteca que permite a gente fazer multiplicações matriciais, multiplicações escalares, né? Vocês lembram daquelas matrizes? Matriz 2, 3, 4. E eu quero, por exemplo, multiplicar, dizer que C é igual a 5 vezes a matriz A. E o resultado seria 10, 15, 20. Através das listas a gente não consegue fazer isso. Através da biblioteca NumPy a gente consegue. Pandas também. GeoPandas também. Mas o NumPy ele é bem rápido. E ela é a biblioteca mais básica do Python e muito boa. Então, pessoal, com a biblioteca NumPy, que é o nosso primeiro objetivo da aula de hoje, a gente consegue fazer essas operações matriciais, de matrizes, por exemplo, bidimensionais, tridimensionais, n dimensões. Então, a gente pode empilhar, por exemplo, a gente usa muito isso em estudos ambientais, né, onde a gente tem as coordenadas geográficas, latitude e longitude, que é o plano, e daí a gente faz camadas de variáveis. Por exemplo, temperatura no dia 1, temperatura no dia 2, temperatura no dia 3, ou então temperatura, pressão, umidade. Então a gente pode acumular assim nessas matrizes e fazer operações com elas. O NumPy é muito interessante. Esse site, Stack Overflow, você pode tirar várias dúvidas sobre o Python. Por exemplo, NumPy, Python. E vai aparecer uma quantidade enorme de perguntas dos usuários e a comunidade ajudando a resolver um determinado problema. Provavelmente, os problemas que vocês enfrentarão, vocês conseguem achar já nessas plataformas, né, que tem esses fóruns. Você pode encontrar diversas fontes para resolver os problemas de vocês na busca do Google. Digitando, por exemplo, NumPy concatenação de matrizes, eu já encontro, por exemplo, essa página que mostra, através dos exemplos, como a gente pode resolver. Então, basicamente, vocês têm uma lista aqui de uma quantidade enorme de suporte na internet. A gente pode resolver um problema que a gente resolveu na aula passada, já abrindo o nosso script, né, da aula 02 que a gente salvou, que a gente fez a equação do modelinho gaussiano e concatenou a lista, né? A gente pode resolver tudo isso em uma operação matricial bem mais simples utilizando a biblioteca NumPy. Convencionalmente, para importar o NumPy, a gente faz import NumPy as
np. Essa é a maneira que eu gosto de chamar o NumPy, certo? Então, o que a gente está dizendo? A gente vai importar a biblioteca NumPy, mas no nosso código a gente vai chamar a biblioteca de NumPy como np, para ficar mais curtinho e mais fácil de chamar. Beleza? Então, vocês podem fazer o teste, né, rodando apenas a célula. Vocês veem que, opa, deu certo, né? A gente consegue importar essa biblioteca aqui. Olha lá, deu certo. Beleza, então como a gente pode resolver o mesmo problema utilizando o NumPy? Vou criar uma nova seção aqui embaixo. E eu vou copiar algumas coisas, certo? Então a gente tem aqui, né, todas as equações, né, onde a gente pegou a emissão, a gente concatenou num loop aqui os valores, né? Então a gente pode criar isso de uma maneira mais simples. Vou copiar, Ctrl C, utilizando NumPy. Vou copiar, e aqui vocês veem que o código ele tem quando ele tem o loop, ele fica nessa concatenação, nessa indentação, dessa maneira, né? Então a gente tem que remover o espaço. E você pode selecionar todo o código e clicar. Se você quer remover essa indentação, Shift Tab. E ele remove a indentação para facilitar. Então, beleza. Então a gente tem isso aqui. Eu vou rodar apenas essa seção. Ctrl Enter. Opa, o nome Active não foi declarado. A gente tem que copiar essa parte aqui também. Eu vou copiar tudo, mas eu vou organizando com vocês aos pouquinhos. Ctrl Enter, aí sim, tem as nossas listas que foram criadas. A gente usou o loop while para girar valores, né, de emissões aqui, sendo que a gente vai ter um incremento dessa taxa de atividade. Mas a gente pode já fazer de uma maneira mais simples. A gente pode fazer da seguinte maneira. Essa atividade a gente pode criar uma lista dentro daquele range, lembra? Range entre, que começa, né, nesse valor e vai incrementando nesse valor e vai até esse. Então, range começa nesse valor, vai até 5.000, 50.000, 50.000. E o incremento é de 1.000. A gente pode criar uma lista, né, usando isso, list, que a gente também já viu na aula passada. Então, se a gente rodar essa célula aqui, selecionar e rodar só essa parte do código, opa, então agora a gente tem uma lista de atividades, né? Mas se a gente quiser multiplicar essa lista, não vai dar certo. Como eu falei na abertura dessa aula, não tem como a gente realizar operações matriciais e com vetores utilizando listas. Então a gente precisa converter para NumPy. Então eu vou converter isso para NumPy. Eu vou fazer active np é igual a np.array da minha active. Olha só o que vai acontecer. Tem um erro, ele está dizendo aqui, né? Sintaxe inválida. Opa, enfim. Rodei aqui o nosso active. Veja que agora o active np está aqui, né? São 40 valores também, mas agora, opa, é um array de inteiros. Veja o que aconteceu. Agora, opa, e está em ordem crescente. Já é um array do tipo NumPy. Então, se vocês querem abrir e criar converter para uma matriz ou um vetor NumPy, então você faz np.array e converte essa lista. Então, convertendo
NumPy. Beleza. Então, se a gente já tem esse array NumPy, olha só como é que já fica mais fácil. Fator de emissão a gente tem a estimativa, então, ela é feita multiplicando, né? Esse CO, esse fator de emissão pela atividade. Então, a gente só vai substituir, então, pelo nossa nova matriz aqui, como ela permite que a gente faça isso, então a gente não precisa dessa parte, que era a parte do loop, e também não quer mais usar esse print e nem o incremento. Olha o tamanho do código como ficou. Então a gente pode rodar a sessão. Olha lá então, a emis está gerada e rodou para a nossa situação. Então a gente tem todos esses dados de emissões e a gente quer multiplicar, né, e no caso encontrar os valores das concentrações. Veja como é que a gente vai fazer agora utilizando a matriz NumPy. Eu vou copiar toda essa parte do código, né, e vou colar aqui. De novo, né, vou remover as partes em que eu não desejo. Eu não quero mais usar o print nesse caso. Então a gente vai fazer assim. Shift Tab. Então o QS a gente calculou a partir daquele emis total, que é esse mesmo emis aqui, né? Então veja como vai ficar fácil. A gente não precisa usar o loop, né? Então, a gente vai pegar esse emis, Ctrl C, e vai substituir nesse carinha aqui. Ctrl V. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando esse vetor emis, e como eu posso fazer multiplicação escalar, utilizando o NumPy, eu já posso calcular aqui, né? Então isso aqui é a taxa de emissão em gramas por segundo, que a gente estimou, né? Então vamos lá, parte por parte. Olha só. Então eu não preciso mais do loop. Aqui a gente já começa a fazer operações matriciais. Então eu estou multiplicando toda a matriz, cada elemento dela, por esses escalares aqui. Né? Isso aqui continua tudo igual, né? E olha lá o que vai acontecer com essa nossa função que encontra a concentração dos poluentes. A gente calcula, né? Veja o que vai acontecer. Vou fazer Ctrl Enter. Olha lá, então sem precisar usar o loop. A gente calculou para todas as taxas de emissões, porque a gente consegue fazer essa operação aqui. Então, usando o NumPy Array. Vou aproveitar para não sobrescrever esse arquivo, eu vou salvar o nosso arquivo como aula 03. Beleza? Então a gente tem aquele arquivo original de antes e a gente vai remover essa parte aqui que ficou obsoleta para nós. Então, utilizando o NumPy, o código ficou bem menor e bem mais fácil de entender. Existem outras coisas que a gente pode fazer com o NumPy, que é a geração de valores, né, matrizes com que a gente deseja. Uma das maneiras, por exemplo, eu posso criar uma matriz de zeros. Vou chamar de zero mat. Né? Então, np.zero, se eu chamar a biblioteca NumPy, e dentro da biblioteca tem uma função que se chama zeros, e eu zeros 1000, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar esses números. Olha lá então, zero mat foi criado. Então veja que tem um vetor, né, que tem 1000 valores de zero. Isso é bem útil em diversas situações. Assim como eu posso fazer valores de 1. Eu vou criar ele então ones, np ones. Vou gerar, vou rodar. Olha lá então, de novo, que foi criado, né? Agora com valores de 1. E também tem como criar aleatórios. Matriz aleatória, np.random.range. 1000 valores aleatórios.
Olha lá que legal. Então, isso aqui é extremamente interessante para nosso curso, principalmente para quem começa a estudar um pouco de análise de sensibilidade, modelagem. Isso é muito legal para usar o método de Monte Carlo. Então, olha lá, são vários valores gerados entre 0 e 1 de maneira aleatória, onde a probabilidade de acontecer de um valor acontecer é igual. Então, são gerados aleatoriamente. Então, isso aqui são operações interessantes. Então, eu posso saber, por exemplo, dentro do valor de RandMath, a indexação que se usa no NumPy, a gente pode encontrar determinados valores. Né? A gente pode, por exemplo, encontrar o valor que é o último valor. Certo? Então, vou lá. Qual que é o último valor? É esse. Como eu falei, na lista, na mesma situação. Né? Range menos 1. Então, a gente encontra o último valor. A gente pode encontrar valores, por exemplo, se a gente tiver uma matriz também. Aqui, por exemplo, 1000 valores, 1000 por 2. Se for assim, esse range. Olha lá o que vai acontecer. Agora eu tenho uma matriz de 1000 linhas e 2 colunas. Então, para eu encontrar, por exemplo, o último valor da segunda coluna, que seria, aliás, o último valor da segunda coluna seria assim. Então, olha. Opa, que legal. A gente encontrou o último valor da segunda coluna. E o da primeira coluna? Aqui. Beleza? Então, a gente tem a indexação do NumPy, ela é bem simples, né? Então, a gente tem aqui, abrindo a matriz, olha lá. Indexação 00 é esse aqui. Linha 0, coluna 1 é esse aqui. Esse aqui é o linha 3, coluna 1. Então a indexação ela é bem simples, bem fácil de entender. Ah, professor, mas eu só quero uma das colunas. Então você pode fazer assim. Eu quero só a primeira coluna. 2 pontos. Seleciona a primeira coluna. Ok? Ah, não. Eu quero só a segunda coluna. Então, aqui. Executa. Então, você pode encontrar a matriz que deseja e você encontra os valores que você quer. Então, aqui, por exemplo, eu quero encontrar os valores de RandMath quando, da segunda coluna, quando esse RandMath for maior do que 0,1, por exemplo. Aí existem operações de condição, né? Então, olha lá. Então, quando ele for maior do que 0,1. Opa, ponto 1. Eu vou executar aqui mesmo, né? Ele vai gerar um valor, então, olha só. True, false, true, false, true, false. Então, a gente tem uma variável do tipo booleana aqui, né? Com lógica. Verdadeiro e falso. E a gente pode usar isso para encontrar os nossos valores dentro do RandMath. Por exemplo, eu quero saber os valores, então eu tenho, esse aqui é o meu teste, né? Teste é igual, teste é igual a esse aqui. Então, eu vou gerar esses valores. Olha lá, então meu teste é um array of bool. Olha lá. True, false, true, false, true, false. Então eu quero selecionar apenas aqueles que são superiores. Então o que eu posso fazer? Então, RandMath. Olha que legal. Nas linhas que for verdadeiro, né? Teste, coluna 1. Olha que legal. E eu tenho o meu valor. Então agora eu tenho uma nova matriz. RandMath up. Eu chamarei. Rodo lá de novo. Olha lá que legal. Todos eles acima de 0,1. Então eu selecionei com operações lógicas. É a maneira mais legal de se utilizar tanto o MATLAB. Deixar bem claro para vocês que eu sou um ex-usuário de MATLAB e migrando para o Python agora, né? E o MATLAB vocês conseguem fazer todos esses tipos de operações. Então a indexação ela é bem clara e simples. E muito útil para a gente. Então, nosso objetivo com o NumPy por hoje, básico, para vocês já
darem os primeiros passos, a gente atingiu. Muito bem, e agora a gente segue. Uma coisa que eu quero explicar para vocês também são as operações if, elif e else no Python. São condições que, por exemplo, a gente usa muito quando tem equações que são descontínuas. A gente tem uma equação que serve para até um determinado ponto e para outra situação eu uso outra equação, por exemplo. Nisso a gente tem muito na poluição do ar e qualquer ciência. Essas condições são úteis não só para resolver esses tipos de problemas matemáticos, mas também para operações matriciais e para deixar o código mais inteligente. Então tá. Então agora a gente entra no if, elif e else. Eu quero usar um exemplo bem prático com vocês, para que vocês vejam a funcionalidade disso. Na poluição do ar, a gente tem os coeficientes de dispersão, né? Que são esses valores de σy e σz que vocês podem ver aqui. Só que esses valores eles são função da dispersão da turbulência atmosférica. E a turbulência atmosférica varia de instável até estável. E em várias, dependendo da situação, um pouco estável, às vezes muito instável, e isso flutua. De acordo com a classe de estabilidade de Pasquill, são 6 classes de estabilidade, que variam de muito estável até muito instável. Essas classes, então, influenciam na dispersão dos poluentes, e para cada classe de estabilidade que a gente vai aprender nas aulas que vem, os coeficientes de dispersão eles flutuam, certo? Então a gente vai fazer um códigozinho meio que para tentar escolher a parametrização certa utilizando o if, elif e o else. Então vocês podem ver aqui na tela que essas são as equações para cada classe de estabilidade que a gente tem. Então a gente tem, por exemplo, para a classe de estabilidade A e B, essa equação. Para σy e σz. E a gente vai programar. Eu vou usar uma colinha agora para fazer. Então beleza. Então if, olha que legal que é o Python. If stability class equal to a gente pode dizer então que ela é então sigma y é igual a 0,32 vezes x, que é a distância em relação à fonte, vezes 1 mais 0,0004 vezes x elevado, né? Então são 2 asteriscos, na menos 0,5. Que legal, né? Então, se a classe de estabilidade for A, então aqui o A tem que ser entre aspas, que ela é uma string, né? Então, a stability class, a class aqui, a classe de estabilidade, ela é uma string. Você pode facilitar a vida, certo? Você pode dizer que 1 é A, 2 é B, 3 é C. Vamos usar então assim numérico, que eu acho que vai ser mais fácil de a gente testar. 1 ou... Então vejam só a outra operação. OR, vou copiar aqui, é 1 ou 2, né? Então se ele for igual a 1 ou 2, ele tem essa parametrização para o sigma y e tem para sigma z, que vai ser 0,24 vezes x vezes 1 mais 0,0004
0,1 vezes x e elevado a 0,5. Então temos aqui as duas equações para essas duas classes de estabilidade. Mas a gente tem outras condições, né? Que são 6 classes de estabilidade, como eu falei. Então essas outras condições a gente tem que contemplar também. Então, se for isso, use essas duas. If, se for isso, sigma vai ser calculado assim e sigma z calculado assim. Vamos ver o que tem de erro, né? Ah, isso aqui ainda não foi criado, claro. Então, agora, para a gente continuar esse código, a gente pode fazer, se não for isso, então tem outra condição. Opa, então é if stability class for 3, então a gente vai botar assim, sigma y, então se ele for c, né? Então aqui é 0,22, 0,4 e 0,5. Então sigma z vai ser 0,2 vezes x. E a gente continua o nosso código até a última operação. E na última operação, a gente vai fazer else. Else, então, e o último conjunto de parametrizações para sigma y e sigma z. 11, 0,11, 0,004 e 0,5. E aqui, 0,8. Feito! Então aqui a gente tem as nossas condições para as classes de estabilidade. E a gente ainda não definiu essas classes de estabilidade, né? Então elas variam de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é essa última condição. Então se não for nenhuma delas, tem que ser 5 ou 6. Então veja que legal, a gente criou essas condições, então a gente pode agora usar dados para calcular com essas condições. Então a gente cria então um valor para a stability class. Então, a gente cria então e diz que ele é, por exemplo, 1. E o x a gente vai colocar como se ele fosse um valor que é um array de NumPy, né? Então a gente pode usar aquela mesma lógica que a gente usou para o range, né? Criar uma lista com uma amplitude e depois transforma para um array NumPy, ou então a gente pode usar o método do NumPy que chama linspace. Onde eu tenho um critério que eu começo, que é, por exemplo, de 10 metros até 10.000 metros. Veja que legal. Então eu vou executar só essa parte do código para vocês verem o resultado. Vejam os valores de x. São 50 valores que foram criados até o valor de 1.000. Eu não estabeleci quantos valores. Eu posso dizer, por exemplo, eu posso botar 1.000 valores, 100 valores, por exemplo, ou 1.000. Ok? E executo. E agora x tem um tamanho de 1.000 valores. Começa em 10 até 1.000. Então essa aqui é mais uma funcionalidade do NumPy. Então a gente pode fazer então. Como ele vai ter essa condição, a classe de estabilidade ela é 1. Logo ele vai cair nessa condição e vai calcular os valores de sigma. Vejam que legal. Vou executar. Então agora eu tenho o valor de sigma para aquela situação, para diversas distâncias, sigma y e sigma z. Basta eu mudar a classe de estabilidade, por exemplo, para 3, e novos valores serão calculados. Olha que legal. Sigma z, sigma y. Então a gente tem os valores da dispersão dos poluentes em cada distância. Se eu procurar no site Stack Overflow, por exemplo,
figura matplotlib, já aparecem alguns exemplos aqui para a gente seguir. Vocês podem ver então que a gente utiliza, né, importa a biblioteca matplotlib pyplot as plt. Então você importa a biblioteca e na sequência você consegue então chamando, né, o plt daqui e você consegue fazer suas figuras. E a gente pode então rebruscar esse código, né, e incluir também a parte da cálculo das concentrações dos poluentes. Então a gente tinha que o QS era uma taxa de emissão. Agora a gente vai fixar o valor de QS em 10, por exemplo, e vai calcular para diversas distâncias, pois a gente tem diversos valores de sigma y e sigma z. Só que a gente precisa fazer uma adaptação aqui. Ao invés de usar a biblioteca math, a gente vai usar a biblioteca do NumPy. Então, substituindo então NumPy em todas as bibliotecas que eram math, a gente substitui. Fazendo então a operação, agora a gente tem. Se vocês tentarem executar com a biblioteca math, ela não permite que você faça operações desse tipo. Então a gente tem aqui agora os valores das concentrações para cada distância. Que legal, olha. Muito legal, né? Isso então, a gente tem o cálculo da dispersão dos poluentes em função da taxa de emissão e também da classe de estabilidade. Esses são os nossos dados de entrada. Eu vou remover essa parte daqui e vou botar aqui embaixo, pois isso vai permanecer fixo. O resto é tudo dentro dessa função. Então, a gente pode criar uma função que utiliza a classe de estabilidade e a taxa de emissão como dado de entrada, certo? Então, para criar funções no Python, a gente cria da seguinte forma: def, por exemplo, modelo Gaussian model. E eu posso digitar vou colocar como dado de entrada dessa função a estabilidade e a taxa de emissão. E aqui, 2 pontinhos. É assim que a gente declara a função. Vou fazer a indentação com um tab, né? Selecionando, e aqui a gente tem. Qual que vai ser o retorno dessa função? O que vai sair dela? Vai sair o valor da concentração. Então a gente usa essa função para calcular a concentração dos poluentes. E é assim que é o modelo que foi programado, por exemplo, AirMode, AirScreen. Todos os modelos são programados mais ou menos nessa lógica. Correto? Então a gente pode usar essa função. A gente primeiro avalia ela. Ok? Então a gente pode dizer que C novo, ok? Ele é igual a Gaussian Model. E a gente vai botar uma classe de estabilidade, por exemplo, 2. E vai botar uma taxa de emissão, 10. E a gente pode fazer e executar o C novo. Olha que legal, a gente tem o cálculo do C novo. Ah, vou mudar para 100. Posso também. Então calculo o C novo novamente. Vou fazer um loop e calcular várias vezes. Posso também. For i. For QS, por exemplo. In range. Entre 10 e 1000, com um passo de 10, 10 e 100, num passo de 10, a gente pode executar
para uma classe de estabilidade fixa, por exemplo. Olha que legal. Executo. Só que ele registrou apenas o último valor. A gente pode fazer a concatenação desses valores, assim como a gente fez para a lista. Isso a gente consegue fazer. Olha que legal. C total, a gente faz um append, um C novo. Olha que legal. O mesmo loop, só que agora a gente tem acumulado em linhas aqui os valores. E a gente pode converter lista para NumPy, né? A gente aprendeu. Então, C total é igual a np.array C total. E a gente executa e olha lá que legal. Agora temos matrizes de que cada linha é uma situação que a gente fez de taxa de emissão. Então tem várias simulações aqui. Tá, beleza, eu não vou ficar olhando dados, né? A gente precisa de um método de apresentar isso, né? Então olha só que legal que dá para fazer. A gente pode criar figuras utilizando a biblioteca Matplotlib. Para instalar então a biblioteca Matplotlib, a gente precisa seguir aquele mesmo caminho, né? Fechei o Spider, entrei na janela de inicialização, vou em Anaconda Prompt. Executo como administrador e na sequência ativo meu ambiente virtual. O Conda Activate GeoEnv. Fazendo isso, então eu posso instalar a biblioteca Matplotlib dentro desse ambiente virtual que eu criei para ser utilizado no Spider. Então, conda install Matplotlib. Aguardo ele procurar no repositório. E no meu caso, o pacote já foi instalado. Se no seu caso ele não tiver sido instalado ainda, não está instalado, aliás, você pode daí seguir os passos e digitando yes para instalar e ele será instalado corretamente. Então eu posso abrir o meu Spider e seguir com a elaboração das minhas figuras. Vou copiar de lá do Stack Overflow e vou colar aqui. Executa, agora sim. Então você importou a biblioteca, então a gente pode criar sempre uma figura nova quando a gente executar essa função Gaussian Model, certo? Então vamos chamar, sempre então criando uma figura e pegando as propriedades daquele eixo da figura. Então sempre quando a gente fizer plt.subplots, certo? E deixar vazio, sempre será criada uma figura, mas ficará vazia. Veja se a gente executar o código inteiro então de novo. Olha lá, plots. Foram criadas 10 figuras, só que todas elas vazias. Ok? Então essas figuras foram criadas vazias. A gente pode salvar a imagem aqui, né? Mas não tem nada dentro. Então a gente tem que plotar alguma coisa dentro dessa figura. Então a gente vai fazer o quê? Com as propriedades daquele eixo, então, ó, naquele eixo, faça um plot em que eu tenho um plot onde y é a concentração, que a concentração é a função da distância. Então, o y é, então, x é a distância, x, no caso, né? Distância x, que foi aqui.
que a gente criou versus a concentração. Ok? Então a gente executa agora novamente. Veja, olha só, muitos casos criados aqui dentro. Que legal, né? A gente pode deixar esse gráfico ainda mais bonito. A gente pode, por exemplo, colocar um eixo, né? No caso, podemos fazer set y-label e colocar, por exemplo, concentração. Existem alguns símbolos matemáticos que a gente pode colocar, símbolos gregos, por exemplo. Na biblioteca Matplotlib a gente coloca dessa maneira. Veja, então, é barra invertida mu. Então, faremos isso. Botaremos lá mu, né? Microgramas por metro cúbico na menos 1. Então, como a gente declara isso? Essa é a simbologia que a gente utiliza. Cifrão, metros cúbicos na menos 3, desculpa. Então, e fecha cifrão. Então, olha lá, em C, né? Vou copiar essa parte, mudar para, aliás, em X. Aí a gente coloca o eixo X dessa maneira. Distância, entre aspas sempre, quando é um texto, né? Em metros. Então, executamos de novo. Olha lá, concentração, microgramas na menos 3. Veja que, no meu caso aqui, a figura, ela ainda está com o símbolo errado, né? Então, a gente precisa melhorar isso aqui. Então, a gente pode entrar para ver direitinho como isso se escreve na biblioteca Matplotlib. A gente pode entrar no site, né, e verificar. Olha lá como é que é. Então, é sempre com o cifrão antes. Então, cifrão e cifrão. Rodamos de novo. Agora sim. Essa barra aqui do N invertida ainda não funcionou. Então, a gente pode ir testando. Veja então a barra invertida, agora sim. Usei a barra normal, né? Deveria ter usado a barra invertida. Então, fechou. Então, aqui a gente já tem a simbologia correta para as unidades, né? Da minha concentração de uma maneira correta e o gráfico fica bonitinho. Então, eu posso fazer o seguinte também. Posso salvar essa figura. Então, eu posso fazer... Então, para essa figura, na biblioteca Matplotlib, eu posso fazer save fig. E eu indico um caminho onde ela será salvada. Barra. Então, roda novamente. Vamos lá. Python Script. Está aqui. Teve um probleminha aqui, né? Que ela não encaixou toda a figura aqui dentro. Então, podemos fazer mais um truquezinho para melhorar essa figura. Então, eu posso fazer um layout ajustado. E vamos ver se essa figura vai encaixar lá dentro. Opa, tem alguma coisa que foi escrita errada aqui. É ao contrário aqui, né? Tight. Executou, todas as figuras foram criadas. A gente vai aqui novamente, abre a figura, ainda não aparece. Então a gente pode aumentar o tamanho dessa figura. Veja que é bom que esses problemas aconteçam enquanto eu explico para vocês. Então, a gente pode fazer o seguinte: fig set size por exemplo, em unidades, no caso inches, polegadas, né? A gente faz ele de 4 por 4. Então aqui a gente já começa a regular o tamanho da figura que a gente quer exportar. Olha lá, mudou o tamanho aqui, né? Veremos como vai ficar aqui.
Olha como é que ficou, então tem que aumentar um pouquinho mais essa figura para caber o meu eixo, né? Então vamos lá novamente. Então, aumentar para 6, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar. Então é largura por altura. Vamos ver como é que ficou lá dentro. Ainda não. 8. E a proporção, vou mudando a proporção. Agora sim. Figura em alta resolução, né? Ficam bem bonitas. A gente já pode adicionar um monte de coisa aqui dentro, certo? Mas, por exemplo, se a gente não quer que essa figura seja criada todas as vezes, a gente pode colocar isso para fora do gráfico. Mas eu acho que por hora já está bom. Podemos também fazer uma nova figura, por exemplo, que ao invés de usar linhas, a gente cria então uma figura, eu copiei tudo, né? Uma figura aqui, figura 1, eu vou alterar tudo para 1, para não sobrescrever a figura anterior. Então a gente pode fazer, ao invés de plot, a gente pode chamar de scatter. Olha que legal que vai acontecer. Então, ao invés de plot, fica então scatter. Vou mudar aqui também, né? Figura 2, scatter. Então, olha lá que legal. Sempre quando eu chamar essa função, serão criadas duas figuras. Uma em gráfico de linha e a outra em gráfico do tipo scatterplot. Então, temos duas configurações utilizando a biblioteca. Ela é muito... boa essa biblioteca, tem diversos tipos de gráficos. Você pode fazer boxplot, por exemplo. Faremos então um exemplo de boxplot. Podemos criar uma terceira figura, né? Seria então a figura 2, 2, 2, 2. Senão ela sobrescreve no eixo anterior. 2, 2. Então veja então que eu não tenho um eixo X em boxplot, certo? Então eu vou comentar essa parte do código. Então essa vai ser a figura número 3. Então eu só vou mudar aqui, né? Boxplot. E eu vou fazer o boxplot das minhas concentrações apenas. Não é um gráfico que se faz um versus o outro, né? É uma propriedade que a gente vê a distribuição dos dados de concentrações, por exemplo. Então, rodamos. Veja então, o boxplot é criado. E estará lá nossa terceira figura. E quantas vezes for necessário a gente fazer? Então vejam que existem, no caso, pontos que são fora do padrão, são pontos outliers, né? Ou seja, que são casos um pouco mais acima de um padrão que tem baixa probabilidade de acontecer. E a baixa probabilidade de acontecer são eventos com concentrações bem altas. Que é o que a gente vê na figura, por exemplo, 1. Em que apenas essa faixa aqui, né, diante de todos esses universos de possibilidades, é que a gente pode encontrar valores bem altos. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.